Segunda discussão do PLE 18 de 2025, projeto de lei do Executivo. Autoria, Prefeito Municipal Celso Florencio. Assunto: dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da lei orçamentária para o exercício de 2026 e da outras providências. Apresentação do projeto. Sendo que a apresentação do projeto tem 30 minutos e para cada vereador debate 14 minutos. Uma boa tarde a todos que nos assistem em casa, todos os vereadores aqui presentes, público dessa casa. Boa tarde para a senhora também, bem-vinda. TV Câmara, funcionários da TV Câmara. Estamos aqui na segunda discussão desse importante projeto de lei do prefeito Celso Florencio de Souza, que visa apresentarmos aí a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a lei que vai dar o planejamento para que seja feita a LOA no próximo ano. A LDO, que é uma lei fundamental para o município, porque ela norteia o orçamento do município. Então, importantes questões que foram aqui trabalhadas, e a gente, como vereador, precisa votar essa lei para que a gente possa aí pensar no próximo ano do nosso município. E como eu falei aqui semana passada, né, a gente em casa já tem que preparar o orçamento da casa, discutir o que vai ser reformado, o que vai ser comprado, o que vai ser colocado na casa, se você vai reformar um quarto, reformar um banheiro, trocar de carro, trocar de imóvel. No orçamento público é a mesma coisa. A gente sabe que a cidade tem diversas prioridades, diversos serviços que têm que ser feitos. Serviços de saúde, de educação, moradia, habitação, cultura, prolar, educação. A prefeitura fornece diversos serviços e a cidade clama para que esses serviços possam ser bem executados. E através da LDO, que estamos votando hoje, que é a nossa segunda discussão pela importância da lei, a partir dessa lei que a prefeitura poderá planejar o orçamento do próximo ano. Planejar, né, Valmir, onde vai ser gastado o dinheiro público. Como eu disse, tem diversas situações para serem trabalhadas na cidade, questões de saúde, hospital municipal, recapeamento de vias, né, novas moradias, melhorias na mobilidade urbana. E a gente, justamente votando essa LDO, a gente passa aí a escolher quais serão as prioridades do município. E eu queria ressaltar aqui, importante para que os vereadores possam ter essa consciência mais uma vez, né, que foi um processo que foi trabalhado de maneira democrática. Um processo junto com a participação popular, né, Joex? A gente participou junto aí, também juntamente os vereadores que puderam participar dos participas, né, também puderam contribuir com as suas sugestões junto com a comunidade. E a gente teve aí 2 meses de audiências públicas na cidade, em diversas regiões da cidade, em diversas escolas do município. Então, diversas pessoas puderam participar, dando suas propostas e dando as suas contribuições para o orçamento público. As pessoas pediram creche, pediram mais UBSs, pediram novos equipamentos públicos, pediram mais escolas, pediram diversas demandas. E a gente sabe que a necessidade é muito grande, mas você tem que escolher. E essa peça que está aqui, essa peça orçamentária, que é um resumo do que a gente pretende fazer juntamente à prefeitura. No caso, é o executivo, né? E a gente vai aqui fazer a votação. E para você que está em casa entender um pouco melhor também, juntamente com os vereadores aqui, o pessoal já entende bastante, mas reforçar, né? Existem 3 leis que são as leis orçamentárias. A LDO, que ela vai planejar como que será feita a LOA. A LOA é a lei que executa, iremos votar no próximo semestre, tem que ser protocolado até o dia 30 de setembro. E depois temos o PPA. O que é o PPA? O PPA é o Plano Plurianual, que ele vale por 4 anos. Então será votado ano que vem e vai valer até 2029.
Então, até o início do próximo prefeito, sendo reeleito Celso ou não, vai continuar esse orçamento. Então, são 3 peças fundamentais para o orçamento público: LDO, a LOA e o PPA. E a gente está aqui discutindo hoje a questão da LDO, que vai nortear a LOA, que iremos votar no próximo ano. Uma questão importante também de a gente mencionar aqui, né, que os participas Jacareí, eles foram presenciais, mas também as pessoas que não puderam participar presencialmente puderam votar também de maneira da internet. Então, existia um link da prefeitura que você podia entrar nesse link e colocar sua contribuição também. Ah, eu quero uma creche no meu bairro, quero uma escola no bairro tal, quero mais ruas asfaltadas, quero que faça tal coisa na cidade. Então, as pessoas puderam participar, tanto no digital também, quanto no presencial. E mais um ponto que a ser colocado, pessoal, é o nosso cenário econômico. A gente sabe que o Brasil e o mundo passam por dificuldades financeiras. O dinheiro está curto, a demanda é grande, o orçamento é baixo. E, como eu disse no começo, muito mais queria ser feito, mas é o que nós podemos fazer no momento. Então, o cenário econômico é bem difícil, não é fácil, bastante desafiador. Existem muitas contas para serem pagas, né? A gente conversando com o prefeito Celso ontem, ele nos disse, né, que está difícil a situação, está complicado, o orçamento está bem complicado, está apertado, Daniel, a gente conversou ontem. Tem que pagar as dívidas e pagar as contas do mês, está difícil. Mas também temos uma projeção para que o PIB possa aumentar no ano que vem. Então, o PIB aumentando, a gente tem uma expectativa de ter aí uma melhoria na parte da arrecadação também. E também juntamente com as leis que nós votamos nessa casa esse ano, as leis de anistia. Então, com as anistias que foram aprovadas, a gente espera também que tenha uma maior arrecadação do município, para que mais obras possam ser feitas no município. Eu sempre falo aqui o seguinte, que sem dinheiro a gente não consegue fazer obra, nem casa, nem prefeitura, nem Estado, nem Brasil. Então, a questão é a questão financeiro-orçamentária. Então, a gente precisa ver realmente que o cobertor é curto, a demanda é muito grande. Por isso que os recursos precisam ser bem digeridos. Outra questão que a gente pode pontuar também aqui, que existem as emendas parlamentares. Então, nós que estamos aqui, vereadores, também temos as emendas. O pessoal que entrou esse ano não tem emenda ainda, mas vai ter para o ano que vem. E cerca de R$700 mil nós podemos destinar para execução de serviços. Desse montante, metade tem que ser para a saúde. Correto, Valmir? Então, assim, a gente pode destinar cerca de R$300 mil para outros serviços, para que nós possamos aí destinar à área de lazer, destinar para ambulância, destinar para a saúde, para custeio. Então, a gente pode também destinar alguns recursos nossos para a prefeitura fazer alguns serviços específicos. E o que são as emendas parlamentares? É um dinheiro que já existe no caixa. E nós, vereadores, a gente faz uma emenda impositiva. A gente vai destinar uma parte do orçamento para que possa ser executado uma obra, um serviço, né, uma ambulância para o município. A gente também tem esse poder aqui em Jacareí. É importante lembrar que são poucas cidades que têm. Correto, Luiz Flávio? Tem poucas cidades que têm emendas impositivas. Jacareí é uma das pioneiras aí, então tem cidades que não têm as emendas. Nós temos, e temos aí algo a mais ainda, que são as emendas dos deputados federais e estaduais. Então, se a gente quer que a cidade possa realmente crescer cada vez mais, a gente tem que pedir para que deputados possam enviar, né, Marcelo, recursos para nós, estaduais, federais, como sempre diz o Valmir, né, para nós sempre aí, né? Chega a eleição, o pessoal pede o voto para a gente, deputado, né? Mas eles têm que estar com a gente sempre, destinando para o município emendas e destinando também esse apoio. Então, a gente tem a projeção aí. Eu queria pontuar aqui, não vou ler os slides, porque é muita coisa. Eu passei por cima semana passada um pouquinho assim. Mas eu queria destacar aqui, pessoal, algumas questões muito importantes para nós, que temos aqui previsão de serem executadas nas diversas pastas da prefeitura. E umas questões para serem pontuadas aqui, que eu queria dizer para vocês, alguns investimentos que temos aí previstos para o próximo ano, que estão contemplados direta ou indiretamente na LDO.
uma questão da saúde que é muito importante. Estão previstos aumento de leitos na Santa Casa. A gente sabe o quanto que essa luta é grande para que mais pessoas possam ter aí leitos na Santa Casa. A saúde não pode esperar. E a saúde também é prioridade. Outra pauta que a gente conseguiu colocar também aqui, uma pauta importante, conversando, né, que o prefeito Celso também colocou como promessa de campanha, e vai estar cumprindo aí, o horário estendido das creches. Então, uma pauta da educação, que tem muitas mães que têm que trabalhar até tarde, né, e não tem com quem deixar seus filhos, e vai buscar a criança um pouco depois na creche. Outra pauta aqui importante para a gente pontuar, que também está prevista na LDO, de maneira direta e indireta, a residência inclusiva para pessoas com deficiência, que é um setor da assistência social. Outra questão fundamental, o Centro-Dia do Idoso. Isso aí, importantíssimo, que é como se fosse uma creche para os idosos, também um trabalho importante para a cidade. Outra questão importante também, a revitalização dos espaços esportivos dos bairros. A gente comentou de manhã aqui, né? Até o Silfarne sempre menciona do campo lá de Santa Marina, né? E a gente sabe que tem que realmente mandar recursos para essas áreas para que a gente possa ter um campo melhor. Então, também está previsto aqui indiretamente. Temos aqui também drenagem que também é algo fundamental para a cidade. Drenagem que é combate às enchentes. Também temos aqui previsto no Chácaras Reunidos Igarapés, Jardim Emília e no Nova Aliança. Também temos o plano de recuperação viária da mobilidade urbana. Também pretende-se revitalizar o Parque dos Eucaliptos, regularizar a Rua Panorama, Vila Chucuru, Mississippi e 22 de Abril, que são obras em serviços que a Prolar vai executar juntamente com o seu orçamento. Também temos aqui nesse cardápio de trabalho previsto, né, trabalhos para a Fundação Cultural, arte e cultura nos bairros. E uma questão importante também, né, a interligação da cidade por ciclovias, a central fotovoltaica, pavimentação da rua Padre Eugênio, uma rua muito usada no município, duplicação da Malek Acid, que também é outra via arterial fundamental para o município, e obras de macrodrenagem do Turi e microdrenagem da Ramira Cabral, infra, e também a ampliação da ETA 3 e a duplicação da ET Central. Até uma questão que o vereador Gabriel apontou semana passada, do SAI, a gente foi atrás para poder ver a informação. Por que existem dois valores diferentes? A gente foi atrás e pesquisou juntamente com o SAI, com o Éder, né, com o pessoal, porque é o seguinte, uma parte do orçamento ele é do SAI, a outra parte a prefeitura transfere para o SAI. Então, por isso que são duas rendas que são separadas, que têm esse valor. Então, nobres vereadores, venho aqui pedir o apoio de vocês para que a gente possa votar favorável. Lembrando que esse voto de hoje é um voto que vai direcionar o orçamento do município. Por isso que eu peço o apoio de vocês para que a gente possa aí, o quanto antes, aprovar essa lei. Tem que ser aprovado hoje, né? Esse PL aqui, para que a gente possa dar continuidade ao orçamento do município, que não pode esperar. E lembrando-se que essa lei aqui, ela vai nortear o que será feito em Jacareí no próximo ano. Como eu bem disse no começo, existem diversos serviços na cidade, existem diversas demandas, mas aqui foram colocadas as prioridades. Foram feitas escolhas. E uma frase muito legal que é usada, que é a seguinte: governar é fazer escolhas. E a vida é assim também. E a gente entende que, de repente, se a escolha que está aqui não vai contemplar a sua demanda, ela pode entrar posteriormente. Ela pode entrar em outra LDO. Ela pode entrar em outro orçamento. E nós também podemos destinar as emendas para que a gente consiga aí realizar as demandas do município. Então, eu peço o apoio dos vereadores, desde já, conto com o voto favorável, para que a gente possa votar a LDO nesse dia de hoje e a gente conseguir já dar andamento no próximo semestre com a LOA, que é o planejamento do nosso município. Muito obrigado a todos e uma boa tarde.
O projeto está em discussão. Boa tarde à mesa diretora, na pessoa do presidente, na pessoa do líder do governo, Jean Araújo. Boa tarde a todos os vereadores. Boa tarde a quem nos acompanha de casa, pela TV Câmara, pela internet. Voltando aqui para a discussão da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é essa primeira peça que orienta o orçamento do nosso município, talvez uma das discussões mais importantes que a gente vai ter aqui ao longo desse ano. Afinal de contas, todas as políticas públicas, todas as ações do governo, todos os serviços prestados pela prefeitura dependem do financiamento que é definido, que é entabulado aqui em primeiro nível na LDO. Depois dessa discussão, a gente vai ter também a LOA, que vai ser no final desse ano, já para o ano que vem, aí já mais para a execução, que é uma peça já mais prática, mais concreta, essa é mais de orientações gerais. E também, esse ano a gente vai ter o PPA é só no primeiro ano do mandato que a gente tem, que é para orientar os 4 anos de atuação da prefeitura, né, da gestão atual. Você pega 3 anos da gestão atual e 1 ano da gestão seguinte. Então, essas são peças muito importantes, essa é uma das discussões mais importantes do ano. A gente trouxe aqui, na semana passada, alguns questionamentos, inclusive, muito obrigado, Gia, por trazer a resposta. A gente tinha questionado porque, em diferentes pontos da peça orçamentária aqui, o SAI apresentava destinações diferentes. Já explicou muito bem que uma é das tarifas, né, Gia, que os usuários pagam para o SAI, e a outra parte de transferência da prefeitura, o que está previsto aí na lei de criação do SAI. Mas, além disso, a gente tem outros pontos a questionar, porque a gente acha que é muito importante que a prefeitura tenha um compromisso com a população, especialmente na população que votou nessa gestão. Eu fui oposição, sou oposição e fui oposição ao Celso na eleição. Apoiei um outro candidato, defendi um outro projeto de governo, outro trabalho para Jacareí. Venci para vereador, mas o candidato que eu apoiava para prefeito acabou perdendo. Faz parte da democracia. Então, agora a gente tem que contribuir para tentar qualificar no máximo possível o trabalho do Celso, do prefeito atual. Acontece que o prefeito, ele assumiu um compromisso ao longo da eleição. Os candidatos, tanto a prefeito quanto a vereador, quando eles se candidatam, eles apresentam um plano de governo, que inclusive é registrado na Justiça Eleitoral. E o Celso tem um compromisso com as pessoas que votaram nele, tem um compromisso com todos os jacarienses, obviamente, mas especialmente nas pessoas que votaram, que acreditaram nele, que seja cumprido o que ele prometeu. Então, uma ferramenta, um guia para fiscalização de qualquer vereador, seja ele da base, seja ele da oposição, é justamente o plano de governo que foi apresentado pelo prefeito eleito. Eu trouxe aqui o plano de governo do Celso para fazer algumas cobranças, e também algumas sugestões. A gente cobra e a gente sugere ao mesmo tempo. De tópicos que eu acredito que poderiam ser incorporados ainda esse ano na LDO. Espero que, não tendo sido incorporado esse ano, seja incorporada na próxima, seja incorporada talvez por suplementação, aí, se for possível, incluir em alguma das ações que já estão previstas na LDO, para que o Celso honre com a palavra que ele deu para a população, especialmente para a população que votou nele. Um dos tópicos aqui na saúde são as novas unidades UBS. O Celso frisou muito isso na campanha. Iam ser construídas 6 UBSs, segundo o Celso. A gente realmente tem algumas UBSs que já estão iniciando o processo de construção, mas essas UBSs são financiadas, estão sendo custeadas com o valor que foi transferido pelo governo federal, o valor do PAC. Então, além dessas UBSs, acho que seria de bom tom se o Celso desse ao menos indicações de que essas UBSs seriam de fato construídas, que existisse ali a previsão da ação, que existisse uma destinação, ainda que simbólica, ainda que pequena, para que depois o Celso pudesse suplementar. Para você que acompanha a gente aí de casa, essa peça LDO, ela é dividida em programas e em ações. Os programas a gente pode, de forma simplificada, né, atribuir que é o plano da prefeitura. Então, a gente tem um programa, por exemplo, de saúde, que é o Jacareí Cidade Saudável, se eu não me engano. Aí, abaixo desse programa, a gente tem várias ações que são contempladas dentro desse programa. Então, por exemplo, a gente tem a Cidade Saudável e abaixo do programa Cidade Saudável a gente tem a ação atendimento básico. E aí lá no atendimento básico vai estar o valor que vai ser destinado para as unidades de saúde da família,
que é atendimento básico para todo o aparato aí que a saúde tem na unidade de saúde da família. O prefeito, se ele está numa situação orçamentária difícil, como é o caso aqui da Prefeitura de Jacareí, como é o caso de tantas outras prefeituras, ele pode prever ali uma ação com um valor pequeno, com um valor simbólico, porque depois ele tem o poder de suplementar isso. Obviamente, dentro ali dos limites, sempre em diálogo com a Câmara, mas ele pode suplementar. Prova disso é que na última LOA do prefeito Isaías, a previsão inicial era de 1 bilhão e 800 milhões. E no final do ano, a previsão de orçamento era 1 bilhão e 900 milhões, porque foi suplementado. No fim das contas, o prefeito Isaías acabou não gastando nem 1 bilhão e 800, nem 1 bilhão e 900, gastou 1 bilhão e 600 só porque arrecadou menos. Mas existe essa possibilidade. E seria possível já prever as unidades UBS. Então, primeira sugestão que a gente faz aí para o Celso, dentro da saúde. Aí na educação, um dos tópicos que ele colocou aqui, o tópico I do plano de governo do Celso, é a valorização dos profissionais da educação. E aí está aqui a descrição dessa proposta. Aumentar a valorização e o reconhecimento dos profissionais da educação. Recentemente, a gente teve a greve aqui dos servidores públicos. A maioria deles professores, pedindo a valorização, pedindo um reajuste digno. E, infelizmente, a prefeitura foi muito fechada para dialogar, muito fechada para construir essa proposta de reajuste, queria valorizar o salário desses profissionais. Então, não adianta a gente colocar no plano de governo, mas não refletir na prática, não refletir na LDO, na LOA. É muito importante que o Celso se atente para isso. Aí, na segurança pública, ele colocou aqui, em um dos itens, do item B, que é a ampliação e modernização do policiamento e vigilância, o videomonitoramento e o investimento no COI, para que o COI, que é o Centro de Operações Integradas, né, que opera as câmeras aqui do município, que ele tivesse inteligência artificial, que ele tivesse reconhecimento facial. Hoje a gente não consegue operar nem com a quantidade de câmeras que foi prometidas. Algumas semanas atrás, o vereador Joex comentou que conseguiu algumas câmeras junto ao deputado Capitão Telhada, né, vereador? Exatamente, ele só articulou junto ao DERIT, foram 30 câmeras. É isso que a gente precisa, Joex, de ação prática, de trazer resultados aqui para Jacareí. Não prometer 200 câmeras e entregar 60 câmeras, 80 câmeras, 90 câmeras. Tem que entregar o que foi prometido para a população, cumprir com o que foi acordado. E a gente tem aqui esse compromisso do Celso no plano de governo dele, mas não está refletido hoje na LDO. Não tem a previsão orçamentária suficiente para que a gente consiga implementar novas tecnologias, inteligência artificial, reconhecimento facial no COI, o que traria muito mais segurança para a nossa população, não é mesmo, Joex? Aí, aqui na agricultura e segurança alimentar, a gente tem no item C, políticas públicas de comercialização de produtos agrícolas locais, valorizar os produtores aqui da nossa região, vender os produtos que são produzidos aqui na nossa região. A gente tem vários produtos que vão desde hortaliças até, enfim, tudo que você conseguir imaginar em agricultura aqui em Jacareí, inclusive de agricultura familiar. Mas um dos principais prestadores de serviço aqui da prefeitura, inclusive um bom prestador, a gente tem que admitir quando o serviço é bem feito, um dos principais prestadores de serviços é a Santa Helena Alimentos, que é uma empresa gigantesca de fora da cidade, que presta serviço para fazer merenda para todas... É isso? Não, a sede deles não é mais, pode ter surgido aqui, mas a sede da Santa Helena Alimentos não é em Jacareí. Ela presta serviço para inúmeras cidades aqui, inclusive do Vale do Paraíba. Ela pode ter até uma filial aqui, mas a sede da Santa Helena é em São Paulo, é na capital. A gente precisa valorizar os produtos que são criados, que são produzidos aqui. São produzidos pelos nossos produtores familiares, pela nossa produção agrícola. Por que não substituir hoje a prestação da Santa Helena, que é uma gigante aí do ramo alimentício, pela agricultura familiar? Claro, Maria Amélia, pode falar. Então, vereador, a agricultura familiar, ela já foi feita uma convocação, inclusive pela Secretaria de Educação, juntamente com Santa Helena Alimentos, para a discussão do novo cardápio das escolas. Então, desde o início da gestão lá do Isaías, foi feita essa elaboração e foi feito um chamamento para essa agricultura familiar, para que os agricultores daqui pudessem fazer a entrega de seus alimentos, e ainda está sendo valorizado. Mas ainda tem muito que melhorar, né? Acho que é legal você colocar isso, mas só reforçando, a sede não é mais aqui, porque nós temos uma sede aqui em Jacareí. Não, a gente tem uma filial aqui em Jacareí. As empresas têm várias filiais, né? Mas a sede fica em São Paulo, da Santa Helena Alimentos.
Posso até depois conferir para você trazer aqui a equipe. Porque mas assim, a última Dona vez que Helena conferiu é de era em São Jacareí, Paulo. a Soraya, estudei com a Soraya, são os donos do Santa Helena Alimento. E hoje eles não moram mais aqui, estão morando em São José, mas até então moravam na rua da minha casa, então assim, por isso que eu fiquei estranho. Ô, louco, o que está acontecendo? Agradeço a contribuição, vereadora, é muito importante. A gente tem que valorizar a agricultura familiar. Fico feliz de saber que a Prefeitura já está dando os primeiros passos nisso, mas isso precisa estar refletido também na nossa LDO, né? A gente precisa ter valores que vão financiar essa política de valorização, porque se a gente não tiver financiamento, a gente não consegue, de fato, produzir. Na próxima sessão, eu trago para a senhora aí o endereço da Santa Helena. É natural que uma empresa que cresce, depois vá para outros países, outras cidades, mas a gente tem que valorizar aqui a agricultura familiar. Aí, passando para o próximo tópico, a gente tem a inclusão de pessoas com deficiência. A gente tem a implantação de salas azuis aqui. A implantação de salas azuis, para quem não sabe, é a implantação de salas de regulação sensorial, que é voltado para pessoas com autismo em episódios de crise, em episódios de desregulação sensorial, né, que algumas pessoas no espectro autista acabam tendo essa desregulação. Está aqui no projeto do Celso, no programa do Celso, mas não está na LDO e recentemente foi aprovado por essa Câmara, depois de uma emenda que eu propus junto com o vereador Luiz Flávio, a um projeto muito bom do vereador Neto, e graças a isso foi aprovado. A gente pode ter hoje, inclusive, destinação de recursos por parte dos vereadores para a construção dessas salas, mas a gente não tem essa destinação por parte da Prefeitura. É importante que a Prefeitura se volte também para esse tópico. A gente tem aqui na causa animal, item K, apoiar ONGs de proteção animal. O que eu mais recebo aqui no gabinete são ONGs de proteção animal, inclusive algumas delas indicadas e que já receberam muito apoio da vereadora Sônia Patas da Amizade, que hoje estão passando por péssimos momentos, por más situações, justamente pela falta de apoio da Prefeitura. Essas ONGs tradicionalmente são mantidas por emendas parlamentares, e hoje essas emendas não estão sendo executadas. Já faz 2 anos que grande parte das emendas parlamentares não são executadas pela Prefeitura. Então é muito importante que a Prefeitura volte a apoiar essas ONGs, inclusive com previsão orçamentária. Aí aqui, em infraestrutura e planejamento urbano, a gente tem a pavimentação de vias principais, que prevê aqui no pequeno resumo, pavimentar as vias principais que cortam os bairros Veranejal, Veraneirajá e Garapés. A Associação do Veranejal vem aqui repetidas vezes pedir justamente a pavimentação. E a gente sempre empurra para a próxima LOA, para o próximo LDO, já faz anos isso. A gente precisa ter a previsão orçamentária. Mais uma vez, se não tem o orçamento para fazer isso hoje, se antes precisa fazer a ligação de esgoto, se existem outras etapas, é muito importante que isso fique claro e que isso seja comunicado à população. E que tenha até previsões módicas aqui dentro do orçamento, para que caso aconteça algum avanço nesse sentido, a gente já consiga, ainda dentro desse ano, executar essas obras. Eu falei tudo isso porque é muito importante que a Prefeitura ela inclua aí no orçamento público o financiamento dessas ações que foram prometidas, que estão no programa de governo do prefeito e que não recebem a previsão orçamentária, que são sempre empurradas. Eu lembro que quando eu assisti aqui como munícipe à sessão, eu sempre vi o vereador Luiz Flávio com o plano de governo de Isaías mostrando que muito do que foi prometido não foi cumprido. Na última audiência pública que a gente teve do SAI, o vereador Luiz Flávio mostrou que muitas das promessas de universalização do tratamento do esgoto, por exemplo, não foram cumpridas. Isso acontece justamente porque não tem essa previsão na LDO. Então, eu faço esse pedido aí, faço essa solicitação ao Celso, também essa sugestão, para que a gente comece a prever no orçamento. Minha equipe e eu, a gente estava preparando algumas emendas para apresentar nesse projeto, como forma de ilustrar isso que a gente está falando. Todos os tópicos que a gente falou que a gente apresentaria uma emenda. Inclusive, vereadora Maria Amélia, eu vou confirmar ali, depois já trago para a senhora onde é o endereço, se realmente quem em Jacareí faça a errata. Mas a gente decidiu não fazer essas emendas, presidente, essas emendas, Jean, porque é um pouco opaco, né, o orçamento público. Apesar de ter essa participação popular, a gente fica preocupado de tirar de uma área e colocar em outra e acabar prejudicando, porque a gente não pode só colocar dinheiro a mais, a gente precisa redirecionar esse dinheiro. Então, a gente ficou preocupado de acabar prejudicando, aí, não trazendo benefícios, a gente tem que ter responsabilidade.
É por isso que a gente faz essas sugestões aqui, não apresenta essas emendas, mas pede essa colaboração da Prefeitura, pede que a Prefeitura, inclusive, apresente talvez uma memória de cálculo, uma explicação de como foi montado esse orçamento nas próximas oportunidades. Dito tudo isso, meu voto vai ser favorável para que a gente consiga aí avançar com a cidade. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Boa tarde a todos, quem está assistindo em casa, quem está aqui na galeria também. Gostaria de falar desse projeto. PLE 18/2025 dispõe sobre a diretriz para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício de 2026 e outras providências. Prefeito Celso Florencio de Souza. Gostaria de falar para vocês, moradores da cidade de Jacareí. Fizemos audiência pública nos bairros, e nessa audiência pública, no Participa Jacareí, audiência pública, foi começado no dia Participa Jacareí, desde o dia 20/3/2025 até o dia 30/4/2025. Olha quantas eu participei, dos vereadores aqui dos 13. Quanto eu participei? Está aqui todo marcado aqui. Número 1, audiência, não, número 1, Jardim Santa Maria, foi a primeira, participei. A 2, Santo Antônio da Boa Vista, participei. A 3, Jardim Califórnia, Vila Branca, participei. A 4, Pagador de Andrade, participei também. A 5, São João, participei também. A 6, Parque Imperial, estava presente. A 7, 1º de Maio, vereador Valmir está presente. A 8, Esperança, estava presente também. A 9, Veraneiro Irajá, estava presente. A 10, Parque Santo Antônio e Região Central, estava presente. A 11, Igarapés, estava presente. A 12, Jardim Rio Comprido, estava presente também. A 13, Jardim Primavera, estava presente. A 14, Parque Meia Lua, estava presente também. A 15, Jardim Emília, estava presente. A 16, dia 16, hoje, no dia 16, Jardim Paraíso estava presente. Eu estive presente em 16 audiências públicas. Tinha audiência pública que não tinha nenhum vereador, mas eu estava presente. E se alguém da cidade de Jacareí achar que eu não estava presente nessa audiência que eu estou falando aqui, procura saber na audiência, vem aqui, que se eu estiver mentindo, eu vou te dar para você R$5.000. Se eu estiver mentindo. E se eu não estiver mentindo, procura-se mesmo e vê eu falando aqui e vê eu na audiência pública, porque é tudo filmado, gravado e tirado foto. Assim que tem que ser o vereador. Tá. E aí o que mais eles pediam?
a população da cidade de Jacareí pedia era o quê? Um hospital municipal. Hospital municipal. Eu sempre digo e falo, a Santa Casa não é da prefeitura. A Santa Casa foi construída com a Irmandade. Quando eles entraram na Santa Casa, pegaram a Santa Casa, o prefeito que passou por essa casa, pegaram a Santa Casa, errou. Já deveria ter feito pelo menos um alicerce do hospital municipal. Mas não fez. Foi fácil chegar, invadir uma Santa Casa e ficar na Santa Casa até agora. Não tem lógica. A Irmandade faz, um prefeito vai, invade e fica na Santa Casa. Conforme fizeram. Aí veio os outros prefeitos, pegaram o embalo e ficaram lá, na Santa Casa. E eu tenho 6 mandados nessa casa. Desde 92 que eu fui vereador aqui, perdi 3 eleições e voltei a 5 agora, para inteirar a 6 mandatos. Eu estou vendo os prefeitos passar para essa prefeitura e dizer que vai fazer hospital municipal. Só que até agora não fizeram nada. Então não é só um prefeito que prometeu de fazer. São vários prefeitos que prometeu, colocou no papel, nós vamos fazer hospital municipal. Só que não saiu até agora. Quero pedir para a população da cidade de Jacareí que reze muito, quem for católico, quem for evangélico, ora também nas igrejas, para sair o hospital municipal em 2026. Porque, sinceramente, eu estou falando aqui, eu não sei que dia que Deus vai me chamar. Não sei que dia que vai me chamar. Mas eu tenho fé em Deus que eu ainda vou na inauguração desse hospital. Mas para fazer isso aí tem que rezar muito. Porque proposta já vem há muito tempo. Se não houver contratempo nenhum, vai sair agora com Celso Florencio. Mas se vir outro contratempo, conforme veio esse tal de Covid na cidade de Jacareí, o Brasil inteiro, que ninguém sabe, aí muda lá para frente. Aí o vereador Valmir, como está com 72 anos, é difícil ver um hospital municipal na cidade ser inaugurado. Espero que, se Deus quiser, peça a Deus que vai sair na mão do Celso Florencio e esses 13 vereadores que estão aqui acompanhando e a população da cidade de Jacareí que está acompanhando esse projeto que estão votando hoje. Meu voto é favorável porque eu acompanhei a população de Jacareí dizendo, vereador, que nós precisamos da saúde. É o hospital municipal da nossa cidade de Jacareí. Toda audiência pública eles falavam. Então estamos aí, se Deus quiser, pedir a Deus para dar saúde e pedir para o povo, reza mesmo, mas reza. Quando for na missa, reza e pensa no hospital, e os evangélicos, os pastores, ora e fala, vão pensar no hospital municipal. Jesus, ajuda que faz hospital municipal na cidade de Jacareí. Aí vai sair, se Deus quiser. Presidente, uma questão de ordem rapidinho. Na minha fala, eu falei sobre agricultura familiar e que a gente tem que valorizar aqui as empresas locais. Eu acabei de procurar aqui na Receita Federal e, pelo que eu encontrei aqui, a Santa Helena realmente é de São Paulo. Mas a origem dela é aqui de Jacareí. Ela foi criada por munícipes aqui de Jacareí. Então, só trazendo essa informação para garantir a verossimilhança do que a gente fala, né? O projeto continua em discussão. Senhor presidente, senhoras, senhores vereadores, demais público presente. Hoje é um dia muito importante. É um dia que, depois de ouvirmos
a população jacariense, agora é a hora das nossas discussões, para discutirmos e elaborarmos essa lei tão importante para a cidade de Jacareí. Uma cidade que, conforme falei várias vezes aqui nessa tribuna, não para de crescer. Uma cidade que cresce a todo dia. A prova disso, se você sair de carro por diversos bairros de Jacareí, uma coisa que nós vamos ver muito é construções. Inclusive o meu bairro, né, onde eu moro, Vila Branca. Lá o que mais tem é prédios sendo erguidos. Nem bem entrega um, tem 2, 3 em construção. E outros vão surgir. Informações que nesse ano de 2025 são 13 empreendimentos residenciais. E a cidade, ela vai crescendo, os seus problemas vão aparecendo, e o Participa foi justamente essa oportunidade da prefeitura ouvir o que o povo precisa, né? O que o povo precisa, o que os bairros desejam, e buscar soluções para esses problemas. A saúde, como foi mencionado aqui, é de fato, de longe, um dos grandes gargalos da cidade. Eu citaria, além da saúde, a mobilidade. Nós precisamos também pensar nessa mobilidade. Muitos, inclusive nos Participas, colocaram também essas necessidades que Jacareí precisa. E hoje é o dia para isso. É o dia da gente dialogar, é o dia da gente discutir e, acima de tudo, ouvir o que o nosso prefeito preparou para a gente buscar soluções para isso. E, por estarmos numa casa do povo, né, aqui, quem colocou a gente foi o povo. Não tem nenhum vereador aqui desta casa que foi imposto aqui, né? Todos nós participamos de um processo democrático, com mais de 180 candidatos e 13 foram eleitos. E agora chegou a hora de representarmos esse povo de fato. Então, essa elaboração e execução dessa lei orçamentária é, acima de tudo isso, dar voz a esse povo que foi aos Participas e colocou suas necessidades. E o prefeito está ciente disso, que fez isso um projeto para que aqui fosse debatido e aprovado. Então, Jean, muito bem explicado esse projeto. Não é à toa que você hoje é um bom líder de governo. E pode ter certeza, meu voto será favorável, porque eu acho que chegou a vez, porque o que está aí nessa lei orçamentária não foi uma coisa criada na cabeça de uma pessoa só, mas sim de uma cidade inteira. Conte com o meu apoio. Obrigado. O projeto continua em discussão. Quero cumprimentar todos que nos acompanham, cumprimentar o secretário de governo, ex-vereador dessa casa também, o Roberto Abreu, que está aqui presente nas galerias, cumprimentar todos que estão acompanhando a sessão de Câmara. Essa é uma lei extremamente importante do município, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Essa lei vai estabelecer os parâmetros da aplicação dos recursos da nossa cidade, os recursos financeiros, ou seja, das receitas que são arrecadadas pelo município, através dos impostos, IPTU, ICMS, PVA, forma o bolo da receita, e essa receita tem que ter um plano para fazer a sua devida aplicação
nos programas da Prefeitura Municipal de Jacareí, do Poder Executivo e também do Poder Legislativo. Não é? Quando o orçamento é feito, também tem o orçamento do nosso Poder Legislativo, da Câmara Municipal. E é muito importante, né, que a população conheça o que está previsto nessa lei, para que ela possa, então, não é, acompanhar a execução desse orçamento. E se a população tem que saber, o vereador com maior razão ainda, porque, na verdade, o vereador é responsável em fiscalizar o andamento e o cumprimento do orçamento municipal. Por esse motivo que ler essa lei, que conhecer os programas é muito importante, porque se você vai fiscalizar, você tem que ter o conhecimento dessa legislação. Olha, eu já estou no 9º ano de mandato e, portanto, votei aqui 8 leis de diretrizes orçamentárias, não é? Leis que trouxeram aqui muitos investimentos para Jacareí, mas que não se consolidou na prática. Desde o meu primeiro mandato aqui, as leis que foram aprovadas, encaminhadas anteriormente pelo ex-prefeito Isaías Santana, previa, como bem lembrou o vereador Valmir do Parque Meia Lua. Ele disse aqui nessa tribuna: faz muito tempo que eu vejo colocar na lei de diretriz orçamentária a execução, a construção do pronto-socorro municipal. Não é? Eu concordei com o que o Valmir falou aqui, que isso foi colocado por vários prefeitos e até hoje não saiu do papel a construção do pronto-socorro municipal. Eu concordei com você, Valmir, só me permite discordar de uma parte que você fala aqui, né? Que você tem que pedir para Deus para fazer. Ó. Deus está querendo que faça o pronto-socorro há muito tempo. Nós temos que exigir do prefeito fazer o pronto-socorro. A gente tem que rezar, né? A gente tem que orar, não é? Pedir sempre a Deus, mas quem tem que fazer é o prefeito Celso. Pode falar. É que a sua mãe é mineira, eu sou mineiro. Isso. Lá em Minas, quando a gente acorda, pede para Deus para pôr o pé no chão. E a gente fala assim porque é o jeito de me falar. Se você não tiver Deus na frente, nada vai. Nada acontece. Nada acontece. E lá em Minas também, Valmir, se fala que não precisa nem de assinar documento, é o fio do bigode. E os prefeitos estão faltando com o fio do bigode aqui, porque coloca no programa de governo e não resolve. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Você que andou fazendo campanha com ele por todos os cantos da cidade, Isaías Santana, né? O senhor andou com ele prometendo aí o pronto-socorro municipal. Está aqui, ó. Há 8 anos atrás que era para fazer, não saiu do papel, né? Pode falar aí. Pode falar aí. Eu falei, desde 2002 a 2006 que eu estive aqui, é que a promessa já vem fazendo. Todos que prometeram não fizeram. Isaías também? Todos os prefeitos que passou. Isaías passou? Passou. Você lembra? Então ele também. Também, né? É que você tem uma dificuldade de falar do Isaías, né? Ele fala todos os prefeitos, mas ele tem dificuldade de falar. Agora você acabou de falar que o Isaías prometeu o pronto-socorro e não fez, não é? É verdade. Aí eu vou concordar com você. Parabéns, vereador Valmir. E o que é interessante, vereador Valmir, que não fizeram, e olha para que vocês tenham uma ideia, o Celso, nos debates que tiveram aí na campanha, ele falou assim, em alto e bom som: nós vamos construir o pronto-socorro ao lado da Santa Casa. Falou em todos os debates. O Isaías veio na rede social, fazendo campanha para o Celso, porque o Celso era o braço direito dele. E o Isaías falou assim: já tem aqui a escritura do terreno que eu comprei para fazer o pronto-socorro. Terreno de 500 metros ao lado da Santa Casa. É assim que ele fazia, ele gosta de falar assim, né? É aqui, do lado da Santa Casa. Tá, isso aí é época de eleição. Passou a época de eleição, isso aconteceu? Já não vai ser mais lá. Pagaram um absurdo no terreno ao lado da Santa Casa e disseram agora que o pronto-socorro vai ser lá na Malaquiaste. Ora, antes da campanha ia ser ao lado da Santa Casa. Gastou dinheiro da prefeitura, Valmir. E agora o que vai fazer com esse terreno lá?
Eu fiz pedido de informação e não conseguiram responder, porque enfiaram o dinheiro lá, né? A cidade já está endividada, segundo o Celso falou, e agora, onde que vai parar esse prejuízo aí? De gastar quase 3 milhões de reais num terreno, que não tinha condição de fazer pronto-socorro, era claramente uma proposta eleitoral, e agora, o que vai fazer com esse terreno? Né? Então eu, Valmir, também sou um homem de fé, eu vou rezar muito, mas na mesma intensidade da minha reza, é a intensidade de cobrar o prefeito para que esse pronto-socorro saia do hospital, porque é uma coisa muito grave. Eu, Marcelo Dantas, você também passa por lá na UPA Dr. Telmo, nossa cidade sofre um problema gravíssimo, e que perdemos vidas por conta da ausência de um pronto-socorro, porque as pessoas chegam na UPA Dr. Telmo, ou na UPA do Meia Lua, a UPA Dr. Telmo com maior frequência, chega lá com, por exemplo, sintomas de AVC. AVC é uma intercorrência que você tem que atuar rapidamente, fazer um diagnóstico preciso, tomografia e verificar se vai ser necessário cirurgia ou não. Tem gente, Valmir, que eu acompanhei, que ficou lá na UPA Dr. Telmo 3 dias, 4 dias, esperando fazer uma tomografia. Então é o tempo suficiente para que esse derrame, conhecido como derrame, mas AVC, se expanda e comprometa ainda mais aquela pessoa ou leve a óbito. Já peguei casos na UPA Dr. Telmo, tem pessoas internadas há 10 dias lá, e a UPA Dr. Telmo não é de internação. A UPA Dr. Telmo é para estabilizar o paciente e realizar a sua transferência. Então muitas pessoas não chegam a ir para um leito de hospital, não chegam a ser submetidas a um procedimento cirúrgico, porque nós não temos vaga na Santa Casa, não temos vaga em pronto-socorro. E olha, Valmir, é até vergonhoso para Jacareí, o município de Caçapava, que tem praticamente aí 40% da nossa população, 60% do nosso orçamento tem um pronto-socorro. E Jacareí, uma cidade que é o 3º maior orçamento do Vale do Paraíba, Paulinho, não tem o seu pronto-socorro municipal. Isso pode ter certeza que tem tirado a vida de muitas pessoas que até poderiam ser salvas se fossem imediatamente socorridas. É um desespero danado, e eu acho que todos os vereadores aqui já tiveram acompanhando casos em que as pessoas ficam lá na UPA Dr. Telmo, o médico pede a transferência, a pessoa fica, vereador, não tem vaga, vereador, não tem vaga, vereador, não tem vaga. E às vezes não consegue nem salvar aquela pessoa. Já vi casos, Neto, hemorragia interna, quando se vai lá para a UPA Dr. Telmo, eles não têm como fazer diagnóstico, porque lá não tem ressonância. O médico vai fazer um diagnóstico no escuro, porque para ele fazer o diagnóstico ele precisa de ter um exame adequado, que é a tomografia, e não consegue fazer, e a pessoa morre em decorrência daquela hemorragia, e ela não chegou aí a um leito de hospital. Então garantir o pronto-socorro para a nossa cidade é fundamental, é salvar vidas, é garantir ao jacareense que ele tenha um local adequado para ser tratado, e nós vamos lutar por isso, pode ter certeza, Valmir, estou com você, vamos rezar muito, mas ao mesmo tempo vamos cobrar muito do atual prefeito, porque ninguém impôs a ele, mas ele prometeu aqui, mas já começou errado, porque se comprou o terreno para construir e não vai construir lá, fez projeto para lá e não vai construir lá, eu quero saber quem que vai ressarcir Jacareí desse prejuízo enorme, que é comprar um terreno, falar na eleição e depois da eleição mudar de ideia. Isso aí não se faz. Se não tivesse que ter sido lá o pronto-socorro, não fale isso na campanha para iludir a população. Isso foi um equívoco, um erro muito grande que nós vamos acompanhar. Eu quero saber qual que é a destinação desse terreno e qual o valor que vai ter de prejuízo o município. Outra coisa aqui que vou lembrar aqui os vereadores, o IJAL não está contemplado aqui com pavimentação também, não vi, então quero conversar com os moradores do IJAL, é importante vocês virem aqui, mas tem que estar no orçamento, senão não sai, e foi prometido a eles,
já em outras LDOs que o asfalto seria feito e também não saiu do papel. Centro Dia ao Idoso, muito importante projeto, também está na LDO há 7 anos, não saiu do papel. A escola Tito Máximo, incêndio, há 3 anos, 2 salas interditadas, não sai do papel. Então, uma cidade que está aqui é uma cidade linda, maravilhosa. Pronto-socorro, escolas, está aqui. Mas e aí? Na prática? É isso que nós precisamos cobrar. Os investimentos que estão aqui na prática sairão ou não do papel? Isso cabe a nós, vereadores. Independente se você é de apoio à base do prefeito ou não, a nossa função é cobrar. Cobrar porque a LDO só vai ter alguma função quando ela efetivamente sair do papel. A lei aqui, ó, nesse papel aqui, é importante. Mas se não mudar a vida do cidadão na prática, de nada serviu a gente votar aqui, criar expectativa na população e essas expectativas não serem atendidas. Então, nós temos um grande trabalho pela frente, nós vamos acompanhar a execução dessa lei, nós vamos acompanhar a execução desses investimentos, porque, como eu disse anteriormente, tive acesso a 2 vídeos aí na internet, e o primeiro, o Isaías falava assim: eu estou com inveja do Celso. O Celso vai pegar uma cidade totalmente saneada das contas. Eu estou com inveja. Eu estou com inveja do Celso, não é? E na verdade, o Celso pegou a cidade em janeiro e falou assim, ó, saiu até na TV Vila Branca aqui, que é o Marcelo, Jacareí TV, que o Marcelo Dantas que projetou, que é dono da TV, né? Aí, Marcelo, o Celso foi para lá e falou assim: a cidade de Jacareí está quebrada, peguei a cidade com a prefeitura 6 horas de funcionamento, sem pagar a conta de luz. Olha, honestamente eu acredito nesse ponto aí mais no Celso, porque de fato o Isaías entregou uma cidade com 6 horas de funcionamento, com uma dívida astronômica, ampliou, e tem gente que costuma reclamar do passado aqui, né? Falar muito do passado. Olha, os números indicam que Isaías aumentou em 6 vezes o número da dívida que ele pegou. 6 vezes. Para fazer o quê? As obras, dentre elas o viaduto torto, né? O viaduto torto foi um empréstimo que o prefeito fez, 360 milhões de reais, que hoje quem está pagando a conta vai ser o Celso. E só nesse ano, está aqui, senhores vereadores, são 30 milhões de reais de parcela desse empréstimo. 30 milhões de reais. Então, nesse ponto, viu, Roberto, você está aí, aqui assistindo a TV Câmara, nosso secretário de governo, você pode dizer para o Celso que eu concordo com ele. Eu discordo aí nesse ponto, eu não tenho inveja do Celso não, porque ele pegou uma cidade extremamente desequilibrada, endividada e com uma grande demanda social aí para ele cumprir. Nós vamos acompanhar a execução desse orçamento e, se Deus quiser, né, Valmir? Vamos junto inaugurar esse pronto-socorro aí. Um grande abraço. O projeto continua em discussão. Boa tarde a todos. Estamos, neste momento, na discussão da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. E quando nós falamos em orçamento público, nós temos que pensar 3 siglas importantes, que é o PPA, a LDO e a LOA. O PPA nós vamos discutir a partir do ano que vem, porque é no 2º mandato da gestão de um prefeito e ela tem validade por 4 anos, ou seja, o prefeito trabalha os 3 anos e o prefeito que assume a gestão precisa continuar validando o PPA que foi aprovado na gestão anterior. Então, para você entender,
o PPA tem validade de 4 anos e sempre é votado no segundo ano do mandato do prefeito. E a casa aqui, a Câmara, passa pela Câmara para aprovação. A LDO, a qual nós estamos votando agora, é a Lei de Diretrizes Orçamentárias para tomar decisões com relação à Lei Orçamentária Anual que vai vigorar o ano que vem. Então, agora, nesse primeiro semestre, nós estamos votando a Lei de Diretrizes Orçamentárias, para onde o governo vai fazer os seus investimentos, mas baseado no PPA do governo anterior. Então, o PPA deste governo será votado no próximo ano. Então, nós estamos agora votando quais as necessidades o governo vem apontando para que, no final deste ano, até 22 de dezembro, nós precisamos votar a Lei Orçamentária Anual, que é o orçamento que será previsto para o ano que vem e aonde efetivamente serão gastos o dinheiro público, gasto e feitos os investimentos. Então, quando um vereador fala sobre dívidas, eu tenho acompanhado em alguns sites e eu não consegui achar nenhum município que virou o mandato sem que o governo anterior tivesse deixado a conta do município equiparada, equivalente e sem necessidade de adequações. Quando o prefeito, vamos voltar ao passado um pouquinho, quando o prefeito Isaías assumiu em 2017, também herdou diversas contas já existentes do governo anterior, de 2016, 2015, mas ele tinha um PPA para cumprir, e ele, dentro desse PPA, ele foi cumprindo e veio fazendo seus investimentos e tomando decisões. O governo Isaías teve um grande problema que todos nós vivenciamos, que foi a Covid, né? Historicamente, tendo eu viva, desde que eu me conheço por gente, eu não lembro de uma dor tão grande na humanidade, a não ser, historicamente, biblicamente, a gente tem esses históricos, mas que eu pudesse presenciar, foi uma dor gigante que foi a Covid para o Brasil e para o mundo. Então, é um governo que teve muitas dificuldades orçamentárias por conta das aplicações que deveriam ser feitas relacionadas à saúde. E quando a gente escuta falar que o município está com dívida, sim, está sim, porque toda a receita, toda a despesa, como eu disse, existe, o governo ele encerra as suas contas, mas ele não pode, ele tem um teto que ele possa alcançar, que não pode ultrapassar de 95%. E isso, nós temos a garantia de que isso não foi alcançado. Então, o Celso assumiu, assim como o Isaías assumiu lá no passado, uma gestão com problemas financeiros, sim, né? O Celso também assumiu isso, herdou sim, e esse eu não sei falar, estou com dificuldade de falar essa palavra. Quando a gente deixa de fazer algumas aplicações, e, por exemplo, quando o Celso pegou a administração, estava com horário reduzido, que foi uma medida tomada pelo Isaías no final da gestão. A mesma feita pelo Hamilton quando o Isaías assumiu. Quando o Isaías assumiu a gestão, também o horário estava reduzido dos funcionários, eles também não estavam recebendo vale alimentação. Então, percebam, sempre é de uma gestão para outra, sempre vai existir. Não existe, eu queria até que alguns vereadores pudessem estudar junto comigo, levantar quais os municípios estão com superávit, que eu acho difícil achar. Então, se alguém souber, me apresente, porque a gente tem que fazer uma moção congratulatória para o prefeito anterior, né? Que assumiu o mandato sem dívidas. E quando a gente fala de lei de diretriz orçamentária, nós, como eu já disse, nós estamos nos preparando para dar
o governo está se preparando, dando as normas e as regras para como ele vai aplicar a lei orçamentária anual o ano que vem. Então, aqui ele dá uma direção do que precisa ser feito para que no final do ano a gente possa votar como vai ser o orçamento para o ano que vem. Então, ele está fazendo esse ano, para você que está nos assistindo, ele está realmente, a gente está passando por sérias dificuldades no sentido limpeza pública, de um contrato finalizado à calada da noite, no final de 2016, fechando com a empresa, contrato milionário, e esse contrato está em vigor e vai precisar ficar. Então, você vê que o Celso, ele assumiu no dia, em janeiro, 1º de janeiro, dia 3, a empresa ambiental já paralisou, sem antes saber quais as negociações o prefeito poderia fazer. Isso é sacanagem. Isso é sacanagem com o governo. Ele nem bem assumiu, ainda era final de semana. Como que ele vai tratar desses assuntos? E já coloca a empresa em greve. E aí agora começa a desvendar tudo o que essa ambiental vem fazendo em Jacareí. Então, sempre houve um jeitinho para se dizer, não, não pare. Nós vamos arcar com a despesa e a gente desconta. E esse desconto foi virando milhões. Foi virando milhões e o Celso falou, não, chega, para por aqui, não quero mais negociar. Nós vamos começar a notificar, nós vamos começar a multar e, se for necessário, nós vamos rescindir o contrato. Então, percebam, não é fácil fazer uma administração. E aí nós temos as dificuldades com atraso de limpeza, falta de combustível para essas máquinas para poder fazer a limpeza pública. Isso tudo sobra na conta do prefeito Celso Florencio. Então, ele não vem medindo esforços para sanar esses problemas. E a gente vê um grande esforço, porque todo gestor, a gente tem um sonho. Tanto nós, como legislativo, quanto o executivo, a gente tem um sonho de ver a nossa cidade crescer, se desenvolver com qualidade, com carinho, com humanização. E a gente tem esse desejo. A gente vem para a política com o desejo de fazer transformações e transformações melhores. Ninguém aqui em Jacareí, pelo menos, eu não vejo, e nesses 2 últimos governos que eu estou participando presencialmente, ativamente, a gente não viu nenhum índice de corrupção. A gente não viu nenhum escândalo de corrupção. E a gente vai continuar não vendo, se Deus quiser. E o que a gente vê percebendo vai sair fora. Quando o governo está indicando, as pessoas estão indicando que está havendo fraude, com certeza o governo analisa, notifica e percebe. Está tendo? Então, você não precisa fazer parte mais desse governo. E é assim que um bom governo caminha. Haja visto, por exemplo, que quando o Isaías assumiu a gestão, houve uma morte de um menino de 10 anos no piscinão, se vocês bem se lembram, ali no piscinão perto do Parque dos Príncipes, né? Onde um piscinão foi interrompido pela Caixa Econômica Federal, pelo Ministério Público, pela Lava Jato. Porque os membros, o Ministério que estava envolvido na liberação desse piscinão, a Prefeitura não podia nem limpar, porque não podia mexer naquele piscinão. Então, foram várias audiências que o Isaías teve que enfrentar para poder dar continuidade àquela obra. Não é fácil ser gestor, mas eu vejo aqui, se a gente for pegar, porque o Luiz Flávio gosta de pegar. Luiz Flávio, falando um pouquinho de você, tá? Você gosta de apresentar aqui o plano de governo, mas eu tenho um plano de governo aqui também, de 2012, por exemplo, na finalização, no último mandato do Hamilton, que estava lá. Dar continuidade a Davilino. Olha só quando que a Davilino foi terminada, esse ano que nós entregamos. O ano passado entregou a finalização e agora esse ano foi entregue a parte de trás da Via Oeste com a Via Norte. Olha quantos anos. Então não é má vontade. É questão de que quando aparecem as dificuldades orçamentárias, precisam se reduzir, esperar, agir com sabedoria, para que as coisas a gente dando um passo atrás, para que as coisas possam ir mais para frente. E vamos dizer, nós tivemos aí, as pessoas gostam de falar do viaduto torto, mas era um plano também que estava aqui, ó.
no plano de governo de 2012, a construção da terceira ponte. E só saiu na gestão do Isaías. A terceira ponte saiu na gestão do Isaías. E hoje mais de 16 mil carros passam por lá, facilitando. E essa é a primeira obra, porque a segunda obra é a ligação até a Lucas Nogueira Garcês, que vai sair lá no Nova Jacareí, lá no Esperança. Então, essa é a primeira parte da obra. Assim como a da Avilino teve a sua primeira parte na gestão do PT, finalizou na gestão de Isaías, outra parte foi entregue agora na gestão do Celso, assim também a terceira ponte. Então, para você entender que essas leis são importantes e que eu tenho a satisfação de estar nessa casa pelo segundo ano e poder votar com muita hombridade, com muita certeza de que o plano que eles estudaram, que os secretários que o Celso intitulou para tomar conta junto com ele da cidade, tem responsabilidade. Não são 100%, como eu digo, não vão acertar 100%, que dera todos nós acertássemos 100%. Mas eles estão se esforçando para acertar o máximo possível e para deixar a nossa cidade cada vez mais bonita. E eu tenho certeza que, ao final de 4 anos, nós teremos bons resultados na nossa cidade de Jacareí e teremos, sim, com a ajuda de todos nós, vereadores, e também do vereador, que o vereador Valmir citou, a construção do novo hospital. É uma promessa de governo e vai se cumprir. E vai se cumprir e vai entregar um hospital em funcionamento, não só o esqueleto. Porque construir um hospital, dizem que é fácil. O difícil é estruturar, colocar a equipe para funcionar, colocar os investimentos necessários dentro de um hospital, que foi a questão da UPA. Era uma promessa de governo de entregar. A UPA foi entregue, em 6 meses o Isaías colocou ela para funcionar. E nós temos novos desafios agora pela frente, que é, dentro da UPA, por exemplo, já fazer a separação da UPA infantil e da UPA adulta, com paredes, porque ali vai virar a UPA Corujinha, que é um plano de governo do Celso Florencio e que vai se tornar realidade em breve. Uma questão que eu já dei uma sugestão no aplicativo, eu esqueci até de fazer essa publicidade, de publicitar isso aí, falar para as pessoas. Eu sou usuária SUS, e quando a gente usa o aplicativo para ver quantas pessoas tem lá na fila para ser atendido na UPA, não tinha diferenciação. Tinha lá a quantidade de médicos, quantidade de pessoas para ser atendidas. Mas tem que ter uma diferenciação, e isso já está no aplicativo. Foi uma ideia minha, uma ideia que o nosso gabinete levou, através de um atendimento que eu fiz e vi que havia necessidade. Então, são várias ações que nós precisamos fazer, mas essa lei de diretriz orçamentária vai dar as diretrizes para que o Celso consiga trazer a lei orçamentária anual do ano que vem, para que a gente possa aprovar no final do ano com mais segurança. Então, conte com essa vereadora, que a gente está junto aí para fazer a melhor cidade do Vale do Paraíba, como diz o nosso vereador Valmir do Parque Meia Lua. Muito obrigada. O projeto continua em discussão. Boa tarde a todos, eu quero cumprimentar você que nos acompanha a TV Câmara, quero agradecer a presença das pessoas que estão aqui nas galerias, em nome da Wanda, fazia tempo que a Wanda não vinha aqui prestigiar mais uma sessão. Esse é o momento que a gente discute os projetos desta casa, e esse projeto que nós estamos tratando hoje é um projeto fundamental no que diz respeito às finanças públicas. E olha, gente, é um projeto técnico, e como deve ser difícil ser prefeito. Não é fácil não é moleza, porque a gente com o orçamento da casa da gente, nós temos dificuldades. Você imagina conduzir um orçamento de mais de 1,8 bilhão, de uma cidade que tem mais de 150 bairros, 240 mil habitantes, são muitos desafios. Mas assim como eu dei o exemplo do orçamento residencial da nossa casa, a gente também tem alterações de acordo com as necessidades. Eu posso estar programado para, às vezes, trocar uma televisão de casa, mas
se queimar uma geladeira, eu vou mudar, eu não vou comprar a televisão mais, eu vou ter que trocar, porque a geladeira vai manter meus alimentos refrigerados. Se for na casa de uma pessoa que depende de uma medicação também, né, que tem que deixar na geladeira, não tenha dúvida que vai ficar sem assistir televisão e vai ter que comprar a geladeira. E eu estou falando nesse sentido porque o orçamento público, ele também passa por mutações. Vocês percebam que quando a gente discute o orçamento municipal, nós temos 3 peças orçamentárias em momentos distintos, para que a gente chegue o mais próximo da realidade, daquilo que vai ser consolidado, daquilo que vai ser executado. A primeira peça é o plano plurianual, e ela tem uma característica diferente das outras duas. Por quê? O governo, quando inicia, ele pega no seu primeiro ano um plano plurianual feito pela gestão passada. Então, nesse ano de 2025, nós não temos a votação do PPA. Nós vamos votar o PPA no ano que vem. E ele faz um desenho, um contorno daquilo que se projeta para a cidade para os próximos 4 anos. Ou seja, 26, 27, 28 e 29. Então, nós vamos votar esse ano, peço desculpa, porque nós vamos votar nesse ano para começar em vigor a partir do ano que vem. A segunda peça é a que nós estamos votando agora, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O próprio nome já diz, é uma diretriz. Então, a gente já começa a visualizar para onde nós queremos que a cidade caminhe. E isso se faz sob várias mãos. Foi citado aqui o Participa Jacareí, que a população pode ir até essa reunião e demonstrar os seus anseios, falar dos problemas que tem na sua comunidade. Isso é fundamental. Então, mais do que a população ouvir a prefeitura, nesse momento do Participa Jacareí, a prefeitura que tem que ouvir a população. Porque uma gestão pública que não está com os ouvidos abertos, ela corre um sério risco de executar uma obra, ou de fazer, ou de implementar alguma política pública que talvez não seja o que a população de fato necessita. Já a terceira peça orçamentária é a Lei Orçamentária Anual, que nós vamos votar no final do ano, com base daí naquilo que nós votamos e visualizamos de alteração no decorrer do tempo. Então, nós votamos hoje, aí nós vamos ter alterações naturais, porque nós não estamos numa ilha isolada, nós temos fatores econômicos nacionais, internacionais, nós temos um impacto que eu vou dar um simples exemplo aqui para vocês. Pandemia 2020, Covid-19. O orçamento estava lá, tudo certinho, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não teve que mudar tudo? Teve que mudar tudo. Então, é com esse exemplo que eu quero dizer sobre a alteração do pronto-socorro para um hospital municipal hoje. O prefeito Celso encaminhou para nós, e nós temos que falar aqui, o plano diretor. Ah, mas vereador, o que o plano diretor tem a ver com a lei de diretriz, com o orçamento do município? Tem total relação, porque a partir do momento que nós votamos o plano diretor e a gente possibilita que a cidade cresça de uma forma ordenada, que o empresário, o empreendedor tem segurança jurídica para fazer investimento aqui, e você que acompanha meu trabalho sabe, intermediei a vinda de uma empresa chinesa que a partir do ano que vem vai produzir, vai gerar ICMS, vai gerar receita, trabalho, aqui para a cidade de Jacareí. Isso daí incrementa a receita. Então, com o apoio do governo do Estado de São Paulo, com o apoio do governo federal que nós esperamos, o prefeito Celso agora vai construir o hospital municipal, lá na Malaquiássade, um terreno de 10 mil metros quadrados, com 220 leitos, já tem o projeto em 3D. Aí vai contratar o projeto arquitetônico, depois o projeto executivo, para a gente começar a construção. Mas a gente não pode dizer que
a saúde não é um desafio, porque é. Assim como as finanças públicas, gerir as finanças públicas também é um grande desafio. São números que cada um trabalha do jeito que quer. E eu não estou aqui para tampar o sol com a peneira, porque eu participo de todas as audiências públicas de avaliação dos quadrimestres. Nós tivemos uma recentemente, do primeiro quadrimestre de 2025. Das metas fiscais, participei também. E o que foi apontado? Desde o ano passado eu falava, olha, o que está parecendo é que nós vamos ter uma dívida alta para 2026. Apareceu, mais de 160 milhões, mais de 160 milhões, isso é fato, não é o Hernani que está falando, isso está em todos os relatórios. Aí o prefeito Celso assumiu a prefeitura, viu que de fato tinha esse valor de restos a pagar, que precisava pagar os fornecedores e que tinha que trocar o pneu com o carro andando, porque a cidade tem manutenção, a cidade tem um custo fixo, né? Não dá para você tirar a varrição do município, capim de limpeza, você não tem condição de separar unidades de saúde. Olha, eu tenho uma dívida, deixa eu parar a UPA Dr. Telmo. Já está difícil, imagina parando. Então, esse desafio, o prefeito Celso assumiu com coragem. E o que ele fez? O que o prefeito Celso fez? Ele começou a renegociar essas dívidas, começou a rever contratos, e o que foi apresentado na audiência pública aqui para nós é que agora essa dívida de um pouco mais de, para ser preciso, 163 milhões, está na casa de 45 milhões. Pode falar, vereador, pois não. Ô, vereador Hernando, parabéns aí pela exposição. E você falou dos restos a pagar, que são 140 milhões, né? O que você acaba comprometendo o próximo orçamento. Mas o que o Isaías fez foi aumentar a dívida consolidada, né? E esse aí foi um recorde, 5 vezes mais do que ele pegou, não é? Ele pegou essa dívida com um pouco mais de 180 milhões, hoje Jacareí deve 760 milhões de reais. Vou pesquisar os municípios aí para saber, acho que Jacareí está na frente aí do prefeito que mais aumentou a dívida, são 5 vezes mais. Então, o que nós precisamos hoje é olhar para frente, né? A gente sabe, tem essa dívida que nós colocamos aqui de resto a pagar, a gente sabe que teve numa cidade de 373 anos, né, que não tem o seu hospital municipal. Se você pegar hoje, sem falar de partido, sem falar de bandeira partidária, até aqui reconhecendo o esforço de cada um, mas se você olhar para trás, ninguém fez, velho. Ninguém fez, pode falar de PSDB, pode falar de PT, ninguém fez, ou eu estou mentindo? Então agora, se a gente olhar para frente, né, não vamos usar um discurso, mas porque comprou o terreno, porque daí está mudando, porque senão a gente vai achar, então calma aí, então não quer a construção do hospital? Não, pera, se o hospital é mais do que o pronto-socorro, obviamente que nós estamos pensando no melhor para a cidade, com o apoio do governo do Estado de São Paulo também. E nós vamos aumentar o número de leitos da Santa Casa. O prefeito esteve com o secretário estadual, doutor Eleusis, em 4 oportunidades, e nós temos aí esse objetivo que está também na LDO. Além do hospital municipal que eu comentei, eu fiquei muito feliz, até porque sou autor da Lei 6.404, que trata da saúde mental das pessoas. Hoje nós temos essa carência no município. Ninguém olhou, ninguém fez. Então, se tem uma pessoa com algum distúrbio, uma pessoa que está em crise depressiva, de ansiedade, com síndrome do pânico, nós vereadores aqui, todo mundo sabe, Valmir, você sabe muito bem, eu estou ajudando uma moça lá do Meia Lua, que está lá no posto de saúde, um problema mental. A gente fica de mãos atadas buscando alternativas para dar um suporte para a família. Mas agora está aqui na LDO. Nós votamos no dia de hoje 2 projetos que cuidam das famílias neurodivergentes. Alguém olhou no passado? Talvez olhou, mas olhou com os incrementos, com as informações e com a realidade daquela ocasião. Agora a gente avança. Da mesma forma que,
com bons olhos eu vejo no orçamento um avanço no esporte. Chegou a hora, um aumento de 18%, um aumento significativo, se for comparado com a inflação medida do ano. 18%, porque a gente atuar dentro do esporte, a gente também está economizando na saúde. Eu, quando fui secretário de esporte, Daniel, a gente tinha números, que você pegava um posto de saúde, você começava a desenvolver um trabalho esportivo, de lazer, de caminhada monitorada, né, e de alongamento, de ginástica, você reduzia o número de pessoas, principalmente idosos, que buscavam aquela unidade com problemas de diabetes, hipertensão. Isso é provado, uma redução de 34%. 34%. Então, fico feliz de ver esse aumento no esporte, fico feliz também da gente ver o Centro-Dia. Gravei nessa semana, nas próximas semanas eu vou colocar um vídeo, porque o Centro-Dia já tem local. Para quem está acompanhando, vai ser ali no Califórnia. Tem a portaria 1 do condomínio Crystal Park, ela vai ser fruto de uma parceria público-privada. Ela tem parceria com a Congás. Tudo que você viu da Congás aí fazendo serviço, tudo isso foi documentado, tudo isso tem uma contrapartida. Então nós vamos ter, já estão colocando até um aterramento lá, e eu fiz um vídeo nessa semana, e em breve, você que me acompanha nas redes sociais, vai poder ter acesso também. E vereador Luiz Flávio, me permite só falar com relação ao IJAL, até porque a gente sabe, o senhor falou do asfalto, a gente não tem condição de fazer um asfalto antes da drenagem, o senhor sabe disso. Então, a drenagem está prevista e a gente tem um prazo de processo licitatório para depois a execução da drenagem. Eu questionei na audiência pública, em uma das audiências eu questionei, porque na apresentação não tinha sido colocado. Eu falei do Porto Velho e quero agradecer aqui o secretário Felipe, toda a sua equipe, porque hoje o pessoal está lá trabalhando lá no Porto Velho, nas estradas do Porto Velho. Eu questionei a ausência do Porto Velho, do Veraneio Jal, Veraneio Irajá. Mas agora na LDO a gente já vê que tem sim essa previsão. Agora, cabe a nós, mas vai concretizar, vai executar? Eu sou vereador da base do governo. Só que eu tenho que exercer o meu papel de fiscalizador, de cobrança, obviamente uma cobrança mais próxima, né, porque a gente tem esse estreitamento com os secretários e com o prefeito. Só para concluir, senhor presidente. Então, eu não posso garantir, mas está aqui previsto, mas eu confio. E o fato de confiar me dá esperança, até porque a gente enxerga um alicerce para o futuro de Jacareí mais próximo, mais próspero. Então, eu agradeço a atenção de todos vocês, e aqui eu só finalizo com um item relacionado ao meio ambiente: o contrato com a empresa ambiental. Todo mundo sabe que esse contrato é problemático, e esse problema está sendo encarado de frente, e só está sendo pago aquilo que realmente é executado. Por isso que a gente está tendo um respiro também nas finanças públicas. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Boa tarde a todos que nos assistem ao vivo pela TV Câmaras, internauta, Facebook. E aí, a política é bom por isso, né? São debates de ideias, de proposta, cada um defendendo o seu lado. Eu acho que isso que é importante, mas o importante mesmo é a gente defender o lado do povo e da população. Somos eleitos para isso e é nesse sentido que temos que trabalhar. Estamos aqui hoje votando a lei orçamentária para o exercício 2025 e são várias coisas, né, que a gente tem que falar em relação a isso, porque na realidade eu sei que a nossa cidade ela está crescendo e ela precisa de investimento. É fundamental essa responsabilidade com a saúde, enfim, com todas as secretarias responsáveis do nosso município, para que a gente possa prestar um bom trabalho para a nossa comunidade. E aqui, vários vereadores que nos antecedeu, né, e eu sei que
Vai ser um ano de muito trabalho nos próximos anos. É claro que todo mundo, a cidade inteira sabe que hoje a nossa cidade ela tem uma dívida e isso está dificultando bastante o prefeito Celso Florencio dar continuidade num trabalho a qual ele pretende fazer aqui na nossa cidade. E a gente sabe que a cidade, para caminhar, para melhorar, precisa de recursos. E por conta dessa dívida, está atrapalhando muito trabalhar em prol da nossa população e da nossa cidade de Jacareí. Eu não quero aqui discutir no passado quem deixou dívida ou não, né? O que eu quero discutir, eu tenho certeza que o que a população quer ver daqui para frente é trabalho. Eu acho que é nesse sentido que a gente tem que caminhar. Se quem passou aqui deixou dívida na prefeitura, se fez um trabalho bom ou não, é a população que vai analisar e que vai dizer. O importante é a gente trabalhar daqui para frente, fiscalizar e cobrar o que tem que ser feito. Né? Aqui, eu estou vendo aqui, aonde coloca aqui, Plano Integrado de Saúde Mental, Telepsicologia. Aqui eu estou vendo um plano, mas eu acho que é importante também, e a gente sabe que a Santa Casa hoje não tem leito de psiquiatria, eu acho que a gente tem que trabalhar em torno disso. Inclusive, eu tenho uma munícipe que está praticamente há 4 dias lá no Meia Lua, com problema psíquico, esperando uma vaga para a Santa Casa, e essa vaga não saiu até hoje, justamente por conta disso. Eu acho que aí nós temos que trabalhar para que a Santa Casa possa ter esses leitos para acolher as pessoas que têm esses problemas psíquicos. Antigamente, todo mundo sabe que aqui o nosso município tinha convênio, Francisca Júlia, em São José dos Campos. Infelizmente, vereador Flavinho, hoje não tem mais. Né? Eu acho que o governo estadual poderia rever essa situação e voltar a esse convênio, né, para que pudesse atender o nosso povo aqui da nossa região, né, que é uma das coisas que a gente está cobrando aqui, né, que é o AME aqui na nossa cidade, que é mais uma ferramenta importante para a saúde. E é engraçado, né? Aqui existiu promessa na campanha que ia trazer o AME aqui para a nossa cidade. Hoje está dizendo que vai ampliar o AME de São José dos Campos e que a nossa população vai ser atendida em São José dos Campos. Então, por que não faz o convênio com Francisca Júlia, o governo do estado não faz? Porque se o governo do estado fala que o nosso povo daqui pode ser atendido em São José dos Campos, com a ampliação do AME em São José dos Campos, por que na campanha não falou isso? Por que na campanha não falou também que aqui não ia ter o AME, que o AME ia ser em São José dos Campos? Que eu queria ver se ia ter a votação que teve naquele momento. Pois não, vereador? Vereador Paulinho, parabéns pela cobrança, o AME é muito importante. Olha, com todo respeito, programa de governo Celso, instalação de unidade AME em Jacareí, só ficou no papel. Governador e deputados aí que prometeram para ele deixar o Celso a ver navios. Mas ele põe no programa de governo dele, ó, já começou sem cumprir essa promessa, porque o governo do estado tomou outra solução. Parabéns pela sua cobrança em favor da população. Vou continuar cobrando, vereador, e eu já falei aqui nessa tribuna, o meu compromisso é com o povo, com a população. Eu sei que o AME não depende do prefeito, e para isso a gente coletou quase 20 mil assinaturas nessa cidade, protocolamos em São Paulo, protocolamos aqui para o prefeito Isaías, e na campanha, é aquilo que eu falo, o povo tem que ficar muito esperto, não acreditar em Papai Noel. Na campanha prometeram que ia trazer o AME aqui para a nossa cidade, e agora o discurso já é que vai ser a ampliação do AME em São José dos Campos. Mais uma vez, infelizmente, a população da nossa cidade foi enganada. Mas eu vou cobrar. Eu tenho esse papel, o meu compromisso é com o povo, com a população. A gente está acompanhando, estamos aí junto com o prefeito Celso, mas eu vou cobrar, porque não sou do partido do governador e não sou do partido do vice-presidente da Lesp. Então o meu papel é cobrar, porque o meu compromisso é com o povo e com a população da nossa cidade. Continuar cobrando o AME, continuar cobrando aqui que a Santa Casa tem que ter os leitos de psiquiatria. Não é possível uma cidade de 240 mil habitantes não ter um leito de psiquiatria. Essa menina está lá no UPA do Parque Santo Antônio já faz 4 dias. É uma vida que está lá. E é nesse sentido que a gente vai continuar cobrando. E vou cobrar
todos os dias aqui na tribuna do governador. Olha o AME, governador, olha para nós aqui em Jacareí, não esqueça. Não esqueça que esse é o nosso papel, de cobrar. E a população sabe do compromisso que a gente tem de estar cobrando. Aqui avançou bastante também em relação ao esporte, ao futebol, às nossas emendas. Infelizmente, eu tenho que falar das emendas impositivas, porque as emendas impositivas hoje é uma prerrogativa dos vereadores, que inclusive foi um projeto do vereador Flavinho, do Rodrigo Salomão, para que a gente destine as emendas impositivas. E a gente destinou as nossas emendas impositivas para várias entidades aqui. Várias entidades que tinham condições de receber e, infelizmente, não recebeu no governo passado. Só ficou praticamente mais de R$500 mil de emenda impositiva que, infelizmente, o prefeito passado não pagou. E as entidades que confiou, principalmente os times de futebol, a entidade que precisa dessa verba, ficou havendo navio. Ficou havendo navio porque o governo Celso não é obrigado a pagar essas emendas. Isso é uma obrigação do governo passado que não pagou as emendas, e aí sobrou para nós, vereadores. Que a gente está andando na rua, muitas pessoas estão dizendo, vereador, você nos enganou. Não foi nós que enganou, porque nós temos a prerrogativa de encaminhar. Agora o prefeito tem que ter a responsabilidade de pagar para as entidades e não pagou. E não pagou para as entidades as emendas. E tinha que ter sido pago essas emendas. Porque todo mundo sabe que a prerrogativa do vereador é de encaminhar, Daniel. Mas o prefeito tem que ter esse compromisso de pagar as emendas. E não pagou, e agora as entidades ficou aí havendo navio. Então, essas coisas a população não pode esquecer. O que é tratado na política não é caro. Compromisso é compromisso e tem que ter responsabilidade. Aqui também eu quero falar em um bairro, dentre tantos bairros que a gente tem na nossa cidade, eu quero falar num bairro, e a gente com certeza vai colocar nas nossas emendas, no LOAS. Eu acho que nós temos que ter um olhar, já conversei com o prefeito Celso Florencio, para o Bela Vista. Bela Vista aqui é um bairro no centro de Jacareí, e esse bairro é um bairro esquecido. João Porto, Santa Terezinha, é um bairro populoso e dá até vergonha de andar nesse bairro. São de paralelepípedos, as pessoas que moram ali sofrem bastante com esse bairro aqui no centro de Jacareí, mas eu tenho certeza que a gente vai trabalhar bastante para que a gente possa levar melhorias para o Bela Vista, porque os moradores dali também merecem respeito e merecem que esse bairro a gente tenha um olhar especial para eles, para que a gente possa chegar com melhorias. Outra coisa que a gente vai se debruçar o ano que vem, e aqui nenhum vereador falou, é em relação ao transporte público. Transporte público, o ano que vem tem licitação. Todo mundo sabe nessa cidade que o transporte público é uma reclamação só da população. Pagador de Andrade, Campo Grande, Remédio, vários bairros aqui, a gente vê o sofrimento da população. Ontem uma menina entrou em contato comigo lá do Imperial. Ela trabalha todo dia. Ela pega o ônibus 4h30 da manhã para trabalhar. Quando chega ao sábado não tem e ela faz o mesmo horário. E aí eu quero fazer um chamado aqui importante à população. Essa semana a gente fez audiência pública aqui do SAAI. Quantas pessoas que nos procuram para reclamar da falta de água, da conta de água que está vindo alto, dos problemas que tem no SAAI, a gente chamou aqui uma audiência pública, veio muito pouca gente. E a reclamação do transporte aqui é grande. Nós logo vamos começar a fazer audiência pública nessa casa. Porque o mandato, tanto do vereador do prefeito, tem que ser um mandato popular, um mandato onde a população participa. E é isso que nós queremos, que quando a gente faz as audiências públicas aqui, é para a população vir, participar e cobrar. E para a gente melhorar o transporte na nossa cidade, nas audiências públicas, para que a gente possa ter um processo licitatório, para que a gente possa ter um certame de qualidade, é importante a participação popular. E aqui a gente já está cobrando, já fiz até indicação ao prefeito Celso,
para a gente começar a pensar num transporte de qualidade aqui, é importante essa cidade começar num terminal urbano, porque é uma vergonha. Eu fui diretor de sindicatos condutor, diretor da Federação de Transporte do Estado de São Paulo, estou há mais de 30 anos no ramo de transporte. Caçapava tem um terminalzinho urbano, uma cidade pequena com 140 mil pessoas. Taubaté tem um terminal urbano. Toda cidade que você vai tem um terminal urbano. Cadê o nosso terminal urbano aqui? Uma cidade de 240 mil pessoas, aonde o motorista ainda tem que fazer necessidade no meio do mato, aonde existe ponto final no meio do mato, levando em risco a vida do motorista, do cobrador, e aí coloca uma integração de 2 horas, uma integração mentirosa. A integração tem que ser 100%, aonde você pega o ônibus lá de Cidade de Salvador, desce dentro da integração e vai para o Meia-Lua, não precisa pagar outro ônibus. Nas cidades onde o transporte é prioridade, é assim, Maringá, Londrina, Curitiba. E agora em várias cidades já está discutindo e já está acontecendo o transporte gratuito. E quando a gente não cobra essas questões, a nossa cidade vai ficando por fim. Até parece que Jacareí é uma cidade de outro mundo. Tudo para Jacareí é por fim. São José dos Campos é mais novo. Olha como cresceu São José dos Campos. Qual é o milagre? Por que São José dos Campos cresceu daquele jeito? Por que a nossa cidade está engessada? Nós queremos um terminal urbano aqui da nossa cidade, aumento dos corredores de ônibus. Viu como melhorou os corredores de ônibus? As linhas, os motoristas conseguem fazer com mais agilidade. Os corredores dos ônibus é essencial para que os motoristas trabalhem mais tranquilo, respeito ao usuário, com todo respeito aos motoristas que andam no carro de passeio, mas as pessoas que utilizam o transporte, ela utiliza o transporte para ir para sua casa, para ir trabalhar, para ir no médico, e ela não tem como cortar a volta, o motorista não tem como cortar, por isso que é importante o corredor de ônibus, para isso, para dar agilidade para o transporte público. O transporte público é investimento em massa, e é isso que a gente tem que defender aqui, transporte de massa, transporte de passageiro, o trabalhador que necessita, a trabalhadora que necessita, mas para isso tem que ter condições, e esse é o papel nosso, dessa casa e também do prefeito, para que a gente possa melhorar o transporte na nossa cidade. E é nesse sentido que a gente vai continuar cobrando, para que a gente possa ter aí um transporte de qualidade na nossa cidade, para que a gente possa melhorar para todos. Hoje, a nossa cidade, a gente tem que trabalhar para a gente atrair os empresários. Quantos comerciantes que nos procuram, a gente tem que fazer alguns cursos de revitalização, comércio da nossa cidade está para trás. Hoje eu recebi um rapaz aqui, que ele ficou indignado. Ele falou que foi a fiscalização lá e queria fechar o comércio dele. Mas eu fico por aqui, no LOAS a gente vai colocar, né, as nossas emendas importantíssimas que a gente vai fazer, e a gente está trabalhando para que Jacareí cresça, para que Jacareí seja uma cidade diferenciada, tem tudo para isso, e eu tenho certeza que o prefeito Celso Florencio vai trabalhar firme e forte, com capacidade, e a gente junto, para que a gente possa transformar essa cidade com responsabilidade e com respeito, principalmente, à população da nossa cidade de Jacareí. Uma boa tarde a todos e muito obrigado. O projeto continua em discussão. Boa tarde a todos, mais uma vez. Hoje uma sessão extraordinária, muito boa, para discutir vários debates, importante. É isso que a população espera de nós aqui dessa casa. E eu tenho uma fala que eu falo muito sobre isso, é assim, o passado, não adianta a gente reclamar, agora tem que ser o presente. Então, sou a favor dessa casa fazer o seguinte, vamos chamar os 3 prefeitos aí que passaram aí, governo PT, PSDB e PSDB, para vir se explicar o porquê que hoje a cidade é endividada. Eu tenho um grande respeito, né, pelo prefeito Celso Florencio, trabalhei com ele, tenho orgulho, pedi voto com ele nas zonas rurais, nos bairros, e eu vejo uma coisa muito importante no Celso, é verdade. Eu sento com ele, eu tenho portas abertas com ele, não preciso marcar para fazer reunião não, eu ligo para ele, quando eu tenho alguma dúvida. Estou começando aqui na casa, não tenho vergonha de falar, muitas dúvidas ainda acontecem, mas o que eu gosto muito do Celso é a transparência, né? E a questão do pronto-socorro,
realmente, foi na campanha, foi prometido, mas eu digo assim, se foi comprado o terreno, também temos que pensar no hospital, que colaborou com a gente, municipal, o porquê não passar para eles também poder utilizar. E agora o que o Celso trouxe é bem maior, a construção de um hospital e não do pronto-socorro. Eu digo isso porque eu sou guaremense e eu fico triste quando eu escuto algumas pessoas falar aqui em Jacareí, porque eu vim morar para cá aos 12 anos de idade e falar assim, agora Arema tem um belo hospital, está construindo agora um hospital regional. Mas pode ter certeza que eu tenho orgulho aqui, tenho minha família construída aqui, minha esposa, minha filha, meu neto, e eu tenho orgulho de onde eu moro hoje aqui em Jacareí. Eu luto aqui para fazer o melhor, torço pelo melhor. E quando fala em Deus nessa casa aqui, Valmir, a gente fala que a gente tem que falar com fortaleza, A gente tem que profetizar que em nome do Senhor Jesus vai ser esse hospital. De uma forma, vamos correr atrás. E a minha fala é assim, se está difícil, como o Jean falou, foi bem colocado sua palavra aí, o prefeito falou para nós que não está fácil, está difícil, questão financeira da cidade, mas tem um ditado que é assim, eu fui encarregado 12 anos na Datex, trabalhei em multinacionais, Ambev, podemos fazer mais com menos, Hoje um exemplo nessa casa, coisa linda, 2 projetos, sem ter gasto, mas de uma forma ajudando as pessoas, isso é importante, E é isso que a gente vai estar ajudando o Celso, conversei um pouquinho hoje com o Gabriel Belém, para a gente também correr atrás de verbas aí com o governo federal, junto também com o governo estadual, aí a gente temos aí o vereador Hernani, para a gente correr junto aí, e os deputados também, o quanto que esse deputado aqui de Guararema ajudou aí o governo do Isaías, 80 e poucos milhões, ajudando a cidade, veio do deputado André do Prado, que hoje é presidente da Lesp, veio aí do deputado federal Márcio Alvino, e por que não a gente se unir nessa casa e buscar recursos, Está sendo feita a planta, vamos ver quanto que vai ficar o gasto desse hospital, para construir o hospital municipal, e vamos dar a mão aqui, cada um fazer a sua parte, buscar aí seus deputados, seus governadores, presidente. Agora a gente somar esforço nessa casa aqui, porque lá no UPA não é fácil. Eu tenho andado por lá, é assustador. Como eu te falei outro dia aqui, o número, 23 a 25 mil pessoas passam por mês. Assustador. As pessoas, enfermeiros, médicos, técnicos enfermeiros, estão com a sua saúde mental abaladas, porque querem fazer o melhor. Tenho certeza que aqui ninguém brinca. Todo mundo que tem aí a sua missão de ser vereador, de ser médico, de ser professor, faz o melhor, faz com excelência. É isso que a gente tem que fazer nessa casa. E às vezes a gente fica aqui se remoendo, querendo achar culpado, a gente não vai chegar a nenhum lugar, nenhum objetivo. Temos aí, eu dei a sugestão também para o UPA, de fazer ali a construção de uma sala de ortopedia com gesso, trazer ali o laboratório para atender com mais rapidez. Então a gente tem que fazer mais com menos. No momento não dá para fazer hospital, mas já tem aí o local onde vai ser feito. Nós temos aí também algumas ruas muito ruins aqui em Jacareí, a Malicastre, nós temos a Padre Eugênio. São ruas que, infelizmente, não tem mais o que fazer, ruas afundadas, a pessoa acaba estragando o seu veículo. E está tão difícil as coisas nessa vida, tudo muito mais caro, peça de um veículo. Então, a gente tem que pôr na balança o que é mais viável, o que precisamos fazer. Hoje o trânsito na cidade também, está incluído aqui na LDO. Sabemos que horário aí de pico, a cidade não anda, Ponte São João, mas já levamos aí sugestão ao prefeito Celso Florencio para fazer urgente a Via Oeste ligando a Lucas Nogueira Garcês com a Avenida Presidente Humberto Castelo Branco, para desafogar o nosso trânsito. Então, assim, é buscar recursos. De que forma vamos fazer? Sabemos que temos problemas, em questão também da ambiental. A cidade era para estar limpa, os bairros. E assim, gente, ficar aqui remoendo, quem fez o contrato, quem deixou de fazer, não vai chegar a objetivo nenhum. A população não quer isso da gente. A população quer resultado. Ter uma cidade limpa, uma saúde boa. É isso que é importante. Eu marquei aqui várias situações, o SAI, quantos bairros está faltando água. Chega aí 17 horas, a pessoa quer tomar um banho cansado, aí falta água. Mas tivemos aqui a audiência pública, feita com transparência. Eu tenho certeza aí que a gente vai chegar lá ainda, já. Vamos conseguir melhorar a situação ali do Novo Jacareí, Igarapés, outro lado aqui da cidade, da região, Paraíso. Mas é o tempo, a gente está aqui trabalhando, se esforçando para fazer o melhor. Uma equipe que entrou aí para somar com quem já estava na casa, para fazer o melhor para Jacareí. Mais situações também de investimento, como o Hernani falou,
É importante investimento, mais emprego, né? A gente registrar também mais impostos para ajudar a nossa cidade a crescer, né? Transporte público, né? Eu dei uma sugestão, fiz uma indicação, por que não colocar aí a questão do Pix no ônibus, cartão de débito ou crédito. Hoje o Paulinho colocou aqui, Paulinho Condutor, a situação foi retirada aí no passado, né, os cobradores. Imagina a saúde mental das pessoas, como que não está do motorista, chegar ali, ter que atender, fazer o troco. Então a gente tem que facilitar a vida das pessoas. É para isso que a gente está aqui hoje, né, nessa casa, para representar o povo. Né, a gente sabe aí também que vamos passar por uma nova reforma tributária, que isso daí também vai trazer comprometimento ao município, temos que ficar atento. Né, também aqui a situação, Paulinho colocou muito bem a questão dos motoristas de ônibus, né, a falta de banheiro. Eu também conversei com alguns taxistas, precisa ter um banheiro na cidade que eles possam poder estar utilizando. Então isso que é importante. Né? As zonas rurais aí, o quanto tem sofrido, né, fortes chuvas. Então a gente precisa levar um cascalho melhor. Muitos bairros aí, nas zonas rurais, as pessoas não pedem pavimentação. Eles querem uma rua bem cascalhada, bem abolhada. Eu fui subprefeito, então é pouco que eles pedem. Mas nós temos que correr atrás, buscar recursos. Sabemos que a dificuldade está grande, né, para comprar material, mas a gente buscar meios para poder levar melhoria para essas regiões. Também aí bairro Igarapés, Pereira Irajá e Jal, nós sabemos aí dos desafios, ainda precisa levar aí saneamento básico, precisa levar pavimentação. Porto Velho, quanto tempo Porto Velho agora está recebendo lá, né, linha de estação de esgoto, depois vai vir a pavimentação. Então assim, a gente precisa sempre aqui estar unidos nessa casa, ajudar o executivo a ter direção para tocar a nossa cidade, porque se o executivo for mal, a gente também vai mal. Aqui é uma linha de raciocínio. Nós somos indicadores do prefeito, do executivo, para que a gente possa fazer o melhor, possa levar as demandas. A gente fica, né, bravo com o secretário, a gente cobra isso, cobra aquilo, mas assim, de uma forma que a gente também entende, né, temos fiscalizado obras, porque é dinheiro público, e o público tem que ser fiscalizado, não pode ser feito duas vezes. A gente fica chateado quando acontece algo e sai de errado no governo. Mas é assim, a gente estamos aqui para fiscalizar, esse é o nosso papel de vereador, poder somar com a população. E a gente às vezes fica triste, porque a gente quer ajudar, fazer mais, Gabriel. E às vezes falta recurso. As pessoas batem no gabinete pedindo socorro. E a gente sabe o quanto é difícil. A gente tem enfrentado aí a situação das mães atípicas com criança autista. É uma novidade que a gente vem convivendo no dia a dia, aprendendo a conviver com isso, né? Mas eu tenho certeza que aqui a gente temos vários vereadores aí capacitados, unidos, que a gente pode fazer uma cidade melhor, junto com o Celso Florencio, que a população possa ganhar com isso, né? Eu acho que é isso mesmo que eu registrei aqui. Volto a dizer, é muito importante as discussões, né, junto com a participação da população. Foi muito bem colocado aqui pelo Jean, também a questão. Não tem como fazer tudo, né? Nós temos 189 bairros. Como gostaria de fazer tudo, mas não é assim. É diferente você pegar uma cidade pequena, né, Guararema, e comparar com Jacareí. Mas eu tenho certeza que dias melhores virão, a gente vai colocar a cidade no eixo, a gente vai trazer uma boa saúde. Eu tenho fé em Deus, Valmir. Eu tenho fé em Deus que a gente vai fazer esse hospital, vai desafogar, né, o UPA, que hoje é necessidade, hoje é necessária a construção desse hospital municipal. E vamos buscar recursos. O ano que vem tem eleição, temos aí deputados batendo na porta da cidade, nós temos governadores, senadores, vamos pedir ajuda. Vamos ver quanto que vai custar esse hospital municipal e vamos cobrar. Cada vereador tem seu partido, vamos fazer essa cobrança, para que juntos nós possamos construir esse hospital. Porque de tudo que está aqui na LO, o importante é a saúde. Tudo é importante, né? Mas prioridade é a saúde não espera. Eu tenho lá andado no UPA, tem situações lá que o pessoal está sendo utilizado como leito. Né? E o UPA não é para isso, o UPA é para remediar o problema das pessoas. Então, assim, eu acho que juntos podemos ser mais fortes, Jex. Né? Temos desafio na segurança, você sabe muito bem disso. A vez de sentar, conversar. Né? Eu quero fazer esse trabalho mais aí, passando agora esse mês de recesso, eu quero voltar com uma cabeça mais diferente, sentar aí com todos os vereadores, a gente poder discutir, né, junto com o Gabriel, Flavinho também. A gente aqui, apresentar a população, tem que ter os debates, sim, mas a gente tem que ter essa união. Estar junto, discutir, por que não foi feito, chamar o secretário. O secretário é para isso, é para poder fazer a cidade andar junto com o executivo e também nos representar. A gente entender por que está faltando isso, por que não está funcionando. Né? Secretários adjuntos. Eu tenho cobrado muito disso, né, do Celso.
Eu quero resultado, quero trabalho. Porque quem paga o nosso salário aqui é a população. Nós estamos aqui pela população, foi a população que nos elegeu aqui. Né? Dependendo de quem voltou, quem não voltou. Então nós temos que fazer o melhor, fazer com excelência a população de Jacareí. Tem mais coisa para falar, não me lembro agora, mas vou me esforçar para fazer o melhor. Eu me lembro que eu fui subprefeito, o pessoal brincava comigo que eu era um subprefeito pidão, né? Sempre pedia as coisas, mas hoje está aí o resultado. Né? Estou aqui sentado nessa cadeira, mas estamos já pedindo. E o vereador também tem que pedir, tem que cobrar, com respeito, né? Executivo, poder maior da cidade, nós temos que ajudar, nós temos que orar pelos nossos governantes. A Bíblia fala que a gente tem que orar, Jean, pelos nossos governantes, para dar sabedoria, né? Para o prefeito, da direção para o vereador, para a gente possa construir junto. E hoje eu estou muito feliz, essa casa aqui está com harmonia, né? Debates com respeito, um olhando para o outro, querendo fazer as coisas acontecer, vamos fazer. Pode ter certeza que vamos somar juntos aqui e fazer o melhor para o Jacareí. Tá? Sou favorável também. O projeto continua em discussão. Não havendo mais vereador desejando discutir a matéria, solicito à primeira secretária que faça a chamada para a votação nominal. Como vota o vereador Joeques Almeida? Favorável. Como vota o vereador Luiz Flávio Flavinho? Favorável. Como vota o vereador Marcelo Dantas? Favorável. Como vota a vereadora Maria Amélia? Favorável. Como vota o vereador Neto Alves? Favorável. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Favorável. Como vota o vereador Silfar de Cidade de Salvador? Favorável. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Meu voto é favorável. Como vota o vereador Daniel Mariano? Sou favorável. Como vota o vereador Gabriel Belém? Favorável. Como vota o vereador Hernani Barreto? Só quero aproveitar para fazer um agradecimento ao pessoal da Secretaria de Finanças, em nome do Guilherme, de toda a equipe do Planejamento Socioeconômico, que deu suporte para a gente, né? A gente sabe que é uma peça muito técnica, que a gente não conhece tudo, e quando a gente tinha alguma dificuldade, a gente pedia socorro para eles. Então fica aqui o meu agradecimento. Sou favorável. Como vota o vereador Jean Araújo? Quero aqui agradecer o apoio de todos os vereadores que votaram favoráveis, né? Foi unânime o projeto. Também agradecer o apoio do Guilherme, juntamente do prefeito Celso, que prepararam essa peça aqui, que é uma peça bastante complexa, e a gente hoje tem mais um avanço para o orçamento do município. Então, quero aqui agradecer a todos que votaram favorável e que a gente possa continuar trabalhando junto aí em prol de nossa cidade aí. Como bem disse no começo, a gente tem muito para fazer na cidade, tem muitas demandas de saúde, educação, esporte, lazer e infraestrutura, mas a gente tem que ter as nossas prioridades e é escolher onde nós iremos investir o nosso dinheiro público. Mas meu voto é favorável e que a gente possa continuar trabalhando, sempre focando no principal da nossa população. Segunda discussão do PLE número 18 de 2025, autoria, Prefeito Municipal Celso Florencio de Souza. Assunto, dispõe sobre as diretrizes para elaboração e a execução da lei orçamentária para o exercício de 2026 e das outras providências. O projeto foi aprovado por 12 votos favoráveis. Próximo projeto.